Sejam todos muito bem-vindos ao canal, é um prazer estar aqui com você. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o assunto que mais foi polêmico essa semana, que é o Dual Mining, ou seja, minerar duas moedas em uma mesma placa de vídeo simultaneamente. Nesse vídeo vamos explicar um pouco sobre o conceito, como fazer uma boa configuração e hash rate. Então assiste o vídeo até o final, pois é uma configuração que tem vários detalhezinhos e qualquer errinho pode ser que não funcione para você. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo com as novidades e não deixe de dar aquele joinha que dá uma força pra gente. Então vamos ao vídeo e espero que ajude bastante vocês a melhorar a sua rentabilidade. Então, pessoal, esse aqui é a primeira configuração que nós vamos fazer. Ele é o mais divulgado aí no YouTube, mas para mim, eu já vou adiantar que ele deu erro. Mas vamos mostrar como funciona e talvez possa ajudar vocês. Então, inicialmente, a gente pode ver aqui que eu tenho uma placa apenas que está rodando simultaneamente o Toncoin e o Hectahash. Eu selecionei a placa 1660 para fazer isso. Então, essa placa aqui, essa GPU, ela está rodando os dois algoritmos. Mas vamos mostrar como que faz a configuração do flight sheet. Aqui eu vou iniciar um novo flight sheet. A gente vai em criar, já vai aparecer aqui. A primeira moeda que a gente vai selecionar é o próprio Ethereum. Aí você seleciona normalmente a sua carteira de Ethereum. Até aqui, acho que a maioria já sabe fazer, né? Eu gosto muito da Flexpool. Vou selecionar aqui o servidor brasileiro. Aplicar. A gente vai aqui no Miner e obrigatoriamente a gente tem que usar o Low Miner. Também o T-Rex Mine ele permite fazer a mineração de duas moedas, mas apenas para placas LHR. Então a gente vai selecionar o Low Miner. Se você estiver com a última versão ou a antepenúltima versão do Hive OS, ele já vai aparecer aqui no cantinho para você escolher a segunda moeda. Se não apareceu para você, são dois erros que já pode estar acontecendo. Ou seu Hive OS está desatualizado, ou a sua versão do Low Miner não é a última versão, que é a versão 1.43, ou você pode colocar a The Latest. Então você coloca a última versão, ou a The Latest, é na mesma, e o Hive OS atualizado. Aí vai aparecer essa opção de duas moedas. Também, às vezes, quem configura no aplicativo pode ser que não apareça também. Para mim, apareceu só depois que já tinha configurado. Então, talvez possa estar acontecendo isso com vocês. Então, vamos lá. A gente selecionou a primeira moeda, a carteira da moeda correspondente. Escolhemos aqui a Flexpool e o Miner Low Miner na última versão. Depois a gente vai em Dual Coin e a gente seleciona a moeda que a gente quer. No caso, agora aqui estamos configurando a Toncoin. Você vai escolher a sua wallet. Eu chamei ela de Pato Donald, porque o símbolo da Tom é um pato, né? Mas você escolhe a wallet que você tem aí da Toncoin. Aqui na pool, você seleciona a pool que você quer configurar. Eu uso essa Tom Pool, que no próprio site da Tom Pool já é a que eles sugerem, mas pode usar a que você achar melhor. Aplica. Então, teoricamente, essa é a primeira etapa. Você nomeia o seu flight sheet, pode colocar aqui ETH mais Tom. Eu vou nomear 2, porque eu já tenho uma outra flight sheet. E agora aqui vem a configuração do miner. Se você colocar para funcionar assim, não vai funcionar. Você tem que entrar no miner e fazer algumas configurações. Aqui na parte de cima, que é a parte correspondente do Ethereum, não precisa fazer nada. Ele já está corretamente configurado. O que você vai fazer é aqui, ó, você vai escolher o segundo algoritmo. Então você vem aqui, escolhe o tom dual, que é o caso. No worker name você pode colocar o nome que você quiser, vou colocar aqui Hive 1. Você tem que ligar esse TLS para que a configuração funcione. O pool já puxou automaticamente. A porta, você vem aqui nesse izinho e coloca a porta. E no pass você pode colocar o que você quiser aqui. Pode colocar 1, 2, 3, 4. Então, basicamente, é isso que você deve fazer. Aí você aplica as mudanças, cria a flight sheet e executa ela no seu minerador. Então esse é o primeiro método que a gente fez, que a gente configurou junto para poder minerar duas moedas, certo? Então agora a gente vai considerar o segundo método.
Então, pessoal, a gente já mostrou o primeiro método anterior, mas para algumas pessoas está dando erro. Por exemplo, quando eu usei esse método, não iniciava o miner, ele ficava dando erro, travando, 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 e embora para outras pessoas funcionavam. Então eu fui tentar o segundo método, que é o método recomendado pela própria Lowminer, no próprio site deles, que eu vou deixar aí no link, na descrição, o link, para que vocês possam dar uma olhada. Ele está em inglês, mas eu vou explicar o passo a passo para vocês aqui, e se vocês quiserem o link original, tá lá. Então, reiniciando, a gente vai em Flat Sheet, já vamos criar um novo Flat Sheet, e a primeira parte é igual. A gente escolhe o Ethereum, escolhe a nossa wallet normal, escolhe a pool que a gente está acostumado, no meu caso eu gosto da Flex Pool. Vou colocar aqui Brasil, aplico. Depois a gente vai aqui no Miner, escolhe o Low Miner. Até aqui é tudo igual. Aí a gente vem aqui e escolhe a Tom. Na wallet a gente faz igual a outra, coloca a wallet também, normal. Mas quando chega aqui na parte de Dual Pool, a gente não escolhe a pool como na outra, que a gente colocou a Tom Pool ou a Whales Pool. A gente não escolhe, a gente deixa assim, ó, Configure in Miner, porque a gente vai configurar dentro do minerador. Então deixa assim, essa é a diferença primeiro para outro método. Aí a gente vai no setup do miner. Como eu disse no método anterior, vocês não vão mexer aqui nessas informações da parte do Ethereum, já está correto. O que nós vamos mexer aqui embaixo. Aqui você vai escolher Toncoin, igual a outra. Nessa parte da wallet, a outra vai estar essa wallet aqui que você escolhe, que é a abreviação. A gente não pode fazer isso, senão pode dar o erro que deu para mim. Então o que você faz? Você vem na sua wallet, pega ela e cola ela aqui. Você cola a sua wallet diretamente aqui. Na parte de worker name você pode dar o nome que você quiser, não tem problema. Você não vai ligar esse TLS, você deixa ele desligado. Aqui no pool server, você não pode usar esse pool aqui, ó. Escolhendo direto, deixando lá preenchido na etapa anterior. A gente tem que deixar configure in miner. Aqui a gente tem que pegar essa pool que a própria Tom Pool recomenda, vir aqui e colar direto a pool. Aí você faz isso. A porta, você pode usar a porta que está indicando aqui. E o password você pode usar um qualquer. Você fazendo isso, aplica as diferenças, você vai conseguir corrigir o erro que deu para mim, que o miner não iniciava. Então qual a diferença? Repetindo, a gente preenche a wallet direto aqui, a gente preenche a pool direto também aqui nesse campo, e o resto a gente faz normal, lembrando de deixar o TLS desligado. Nós fazendo isso, a gente vai conseguir fazer rodar. Eu vou mostrar a minha configuração aqui, que já está rodando e funcionando perfeitamente. Ó. Está preenchido, está funcionando de maneira ok, sem nenhum problema. Também, se você quiser deixar a porta e o PES em branco, você pode deixar, que também não vai influenciar. Você tenta em branco, se der erro, você preenche conforme eu orientei anteriormente. Então, usando esse segundo método, para mim deu certo, está funcionando de maneira perfeita. Pessoal, se esse vídeo foi útil para você até aqui, considere dar um joinha e se inscrever no canal para se dar aquela força para a gente. Mas continuando, agora nós temos o terceiro método que vai ajudar você a ter mais controle de qual placa de vídeo você quer escolher. Então, pessoal, esse método 3, na verdade, ele é para ajudar vocês a, se vocês quiserem selecionar apenas algumas placas específicas para poder fazer a mineração. Se você, às vezes, não quer usar todas para fazer a dual, aqui eu vou dar alguma dica de como você pode escolher só algumas. Então, até então é tudo igual. Eu estou usando o método 2 aqui no caso, mas você pode usar o método 1 ou 2, qual for melhor para você, qual funcionar. E aqui eu só queria mostrar esse ponto que é os argumentos extra. Então vamos supor, eu tenho 4 placas, a 0, a 1, a 2 e a 3. Vamos supor que eu quero usar só a placa 2 para minerar e não usar as outras. Então o que eu vou fazer? Como eu quero que a placa 2 faça o dual, então aqui no Low Miner eu vou escolher a placa 2. Eu venho aqui em Devices, eu vou apagar todas as placas e vou deixar apenas a placa 2. Então o que eu estou indicando para o navegador? Eu estou indicando que eu quero que o Lawminer execute apenas na placa 2 esse algoritmo duplo. Então quer dizer que ele não vai pegar a placa 01 nem a placa 3, apenas a placa 2.
E as outras placas, eu vou configurar elas para rodar apenas o Ethereum. Então eu vou vir aqui, eu vou colocar em AD Miner, eu escolho a moeda Ethereum, escolho a minha wallet Ethereum, igual na anterior, escolho a pool que eu quero, no caso a Flexpool, escolhi o Brasil, etc. Agora aqui no Miner eu não posso escolher o Low Miner, eu tenho que escolher um outro minerador, que no caso eu vou escolher o T-Rex Miner, que é o minerador que eu gosto. Se eu executar do jeito que está agora aqui, vai dar erro. Por quê? Porque o T-Rex ele vai pegar todas as placas e vai ignorar o comando da Low Miner, então vai dar um conflito. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso informar o T-Rex Miner quais as placas que eu quero que ele pegue. Então aqui você já configura normal, não precisa mexer em nada, porque não vai usar o dual no T-Rex. Somente aqui no Extra Configurations, você vai vir aqui e escolher os devices que você quer. Você clica aqui, lembrando que eu quero só minerar apenas com A2, então eu vou colocar apenas aqui 0, 1 e 3. O que eu estou indicando? Eu estou indicando, ó, T-Rex, eu quero que você minere Ethereum na placa 0, 1 e 3. E aplico. Já lá no Low Miner, eu deixo apenas a placa 2. Então o que vai acontecer? A placa 2 ela vai minerar Ethereum e Toncoin usando o Low Miner. A placa 0, 1 e 3 vai minerar Ethereum no T-Rex Miner. Depois de fazer isso, você aplica, você cria a flight sheet e executa no navegador. Então isso é uma dica bônus se você quiser usar apenas uma placa para minerar a moeda dual, né? Mas você pode escolher uma ou duas ou três placas, o método é o mesmo. Então, pessoal, vamos fazer um teste agora de rentabilidade. Eu escolhi para fazer esse teste apenas a minha placa 1660. Eu poderia fazer com todas, né, dar resultados diferentes, porque cada placa tem um desempenho melhor ou pior, mas eu vou pegar minha placa mais fraca, que eu acredito que a maioria das pessoas tenha, que é a minha 1660, para a gente calcular qual que vai ser a lucratividade dela. Então, entrando aqui no site do What2Mine, ele já tem a ferramenta para a gente calcular. Se a gente vir aqui em Ethereum mais Toncoin, ele já tem a ferramenta para a gente calcular o lucro com duas moedas minerando. Mas vamos primeiramente fazer quanto que era o resultado anterior. A minha placa, ela fazia 24,3 megahash quando eu minerava apenas Ethereum. Eu deixei zerado o Toncoin, porque a gente quer saber a base, e ela consumia 60 watts. Então isso dava um lucro de aproximadamente 93 centavos de dólar por dia. Então 0,93 centavos por dia. Isso minerando apenas Ethereum, já abatendo energia elétrica. Vezes 30 dias, então nós tínhamos um lucro mensal, 0,93 vezes 30, de 27,9 dólares. 27,9 dólares, vezes a cotação aproximada do real de 5,30, a 16,60 apenas no Ethereum, ela me dá um lucro de R$ 147,87 com o Ethereum no preço de hoje. Mas e agora minerando duas moedas? Como ficou a lucratividade? Bem, o hash rate do Ethereum caiu um pouco naturalmente, porque agora ela está minerando duas moedas. Então ela está fazendo 23,49. Já no Toncoin, ela está fazendo o hash rate é 0,516 e o consumo subiu para 73 watts. Vamos ver a lucratividade que vamos ter. Então a lucratividade, usando 23,49 e 0,52 GHz, consumindo 73 watts, subiu para 1,14 dólar por dia. Então 1,14 dólares por dia. Vezes 30 dias, nós vamos ter um lucro mensal de 1,14 vezes 30 dias, 34,2 dólares. Multiplicando por 5,3, repetindo aqui, 34,2 vezes 1 vezes 5,30, nós vamos ter um total de lucro de 181,26. Se nós subtrairmos, e lembrando que isso a gente já está batendo o consumo de energia a mais,
porque já está levando em consideração o consumo de energia. Se a gente abater o lucro da anterior, nós vamos ter uma diferença de aproximadamente R$ 33,39 a mais. Se formos considerar que estava rendendo 147, a gente pode dizer que rendeu praticamente 30% a mais usando o Dual Mine, né? Então, de fato, a produtividade cresceu bastante, levando em conta que a gente está falando de uma placa 1660, nem estamos levando em consideração placas mais fortes. Na questão do overclock, eu gostaria de recomendar para vocês o site do Juliano Caju, que é um site muito bom e ele apresenta vários overclocks, inclusive para dual coin ou dual mining, né? Mas além disso, uma dica que eu percebi que deu certo para mim, como ele ainda não tinha atualizado o site, em geral eu subi o overclock tanto do core como da memória entre 5 a 10% para compensar um pouco a perda de potência e de desempenho devido ao fato de estarmos minerando Toncoin junto. Então eu acredito que nessa faixa entre 5 a 10% é uma sugestão que você pode tentar, lembrando sempre que o overclock é uma coisa detalhada, é uma coisa que envolve riscos, então cada um tem que saber se vai ou não assumir esse risco, certo? Essas foram as configurações de como você pode usar o Dual Mining e com certeza deve ter ficado bastante claro diversas opções que você pode usar. Temos algumas considerações que é a questão de se vale a pena ou não. Eu considero a mineração como você está dirigindo em uma estrada. Por exemplo, eu tenho um carro 1.0, acredito que muitas pessoas também tenham, né? No manual diz que você pode ir a 160 por hora, que é a velocidade máxima dele, suponhando que a lei permite. Mas é óbvio que a gente não vai conseguir fazer uma viagem longa mantendo essa velocidade, porque isso vai desgastar demais o carro, seus componentes e assim por diante. E o que dizer de 140, 130? Nós podemos dizer que isso está muito próximo do limite da velocidade do carro, então ainda é um desgaste. Então se a gente quer preservar o nosso equipamento, a gente vai manter o quê? Aquele 110, aquele 120, ou até menos no veículo, não é verdade? A mesma coisa a sua rig, a sua placa de vídeo. São equipamentos bem caros, que têm um desgaste, e a gente não quer minerar apenas por 3 meses, 6 meses. A gente espera que a gente possa minerar por anos, talvez 3, 4, 5 anos ou até mais. Então vale a pena conservar as nossas placas de vídeo. Por que estamos dizendo isso? A mineração ela não é uma corrida de 100 metros, mas ela é uma maratona. Então será que vale a pena você forçar 100% da sua placa para conseguir o máximo de desempenho dela e desgastar bastante? Não sei. O que eu sugiro? Eu espero mais um pouco as outras pessoas testarem o Dual Mining, ver como que as placas vão reagir, se vai ter muita placa queimando, se vai ter muitas fontes queimando, para depois considerar usar todas as minhas placas para fazer o Dual Mining. Devemos lembrar que esse minerador Dual ele é novo, ele ainda está em fase de testes, não sabemos as consequências para as GPUs no longo prazo. Eu particularmente vou manter apenas uma GPU minerando, numa potência não muito forte, mantendo ela mais fraquinha, mais fria, para que eu possa testar por alguns meses, ver se não vai dar nenhum problema e depois passar o meu equipamento todo para mineração de Dual Coin. Lembrando também que no meu caso, por exemplo, eu tenho uma fonte que ela está bem limitada. Com as 4 placas minerando o Ethereum, ela praticamente está sendo usada a 70%, 75%. Então a minha fonte ela não aguentaria as 4 placas exigindo 100% dela. Então até por isso, para preservar a fonte e as placas, eu vou usar apenas uma GPU. Ainda tem uma boa margem na minha fonte fazendo isso. Então 3 placas estão em Ethereum e apenas uma placa, que é a 1660, está no Dual Coin, fazendo o Ethereum e o Tom. Fazendo assim, a minha rig não desligou, sendo que quando eu coloquei 2 ou mais placas, ela desligava devido ao excesso de demanda na fonte. Talvez essa seja uma boa estratégia que você pode considerar. Mas me diz vocês aí nos comentários, vocês estão fazendo Dual Mining? Está compensando? Gostaria muito de saber como está sendo o resultado de vocês. Se você assistiu o vídeo até aqui e ele acrescentou algo para você, considere se inscrever no canal e ativar o sininho aí, que muitas vezes as pessoas esquecem e não são notificadas de vídeos novos. Então esse vídeo fica por aqui, vocês podem escolher um desses 2 vídeos para continuar assistindo e assim obter mais informações. Um forte abraço e até a próxima!